A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus. Hoje eu estou num lugar diferente, estou viajando. Achei uma sala aqui e eu quero compartilhar com você. Não quero perder a oportunidade de falar da parte de Deus com você acerca das verdades da palavra de Deus. Eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia, antes com o propósito pela qual ela foi liberada. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você de uma maneira poderosa. Amém? Vamos orar? Senhor, nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua graça todos os dias. Fala conosco, ministra os nossos corações, dá-nos revelação, dá-nos sabedoria, dá-nos graça. Que possamos ver o Senhor e sermos transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Mateus, capítulo 18, estamos compartilhando as histórias bíblicas com vocês. E versículo 1 diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. É importante que Mateus, você saiba disso, é um livro que fala sobre o reino de Deus. Ok? Esse é o livro de Mateus, a respeito das coisas do reino. E aí aqui ele está dizendo que quem é o maior? A pergunta é quem é maior no reino dos céus? E aí então Jesus diz que se nós não formos como crianças, nós não entraremos no reino dos céus. Mas a salvação não é pela graça? É justamente isso. A salvação é pela graça. Porém o reino passa sim, com certeza, por ter um coração como criança. Ligou o ar agora, viu, gente? Você vai ouvir um barulho agora. E então é importante que você saiba disso, que nós vamos de fato reinar com Cristo se nós tivermos um coração como de uma criança, um coração que quer aprender, um coração quebrantado, um coração sincero. Você vai ver que criança é sincera, o que ela acredita, ela realmente vive, ela fala, não é? Então você vê que Jesus está nos ensinando um princípio espiritual. E aí diz: portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é maior no reino dos céus. Então, criança não se preocupa com o que os outros vão dizer, simplesmente ela faz aquilo que dá no coração. Mas, na verdade, hoje, nós precisamos, de fato, ser como crianças e ter um coração humilde para voltarmos nosso coração para o Senhor. E quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Agora, olha a advertência. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Isso que é uma advertência muito grande. Então, veja, que nós não sejamos motivos de tropeço para aqueles pequeninos, para as crianças, ou até mesmo para os novos convertidos. Que Deus nos dê a graça de sermos exemplo, padrão, referencial, em nome do Senhor Jesus. E aí, versículo 7, capítulo 18, continua dizendo: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pela qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés serem lançados no fogo eterno. Uau! Então, isso aí é uma advertência. Então, é melhor que você seja radical. Não é de fato que você vai arrancar os olhos ou arrancar as mãos, mas você vai ser radical como se fosse dessa maneira, como se fosse tão radical assim, a ponto de cortar a mão e arrancar os olhos. Se um dos seus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida do que um só dos seus olhos, que tendo dois seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis a qualquer um desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos dos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então aqui a gente vê o alvo de Jesus. O alvo de Jesus é que a mensagem se espalhe. O alvo de Jesus é que a pregação se espalhe. E que a gente não seja motivo de tropeço para aqueles que estão ao nosso redor. E aí vem a missão de Jesus. Jesus veio para salvar o que estava perdido. Essa é a missão de Jesus hoje também. Hoje nós estamos aqui para levar a mensagem ao perdido, né?
nós devemos proclamar a mensagem do Senhor. Eu estava vindo do aeroporto para cá, aqui na Videira Atlanta, e eu estava conversando com um motorista de Uber, e olha, eu não pude perder a oportunidade de falar que Jesus o amava, que Deus o amava, que ele precisava ter uma experiência com Jesus, porque foi para isso que Jesus veio, para nos salvar, para nos dar vida, entende? E nós estamos aqui nesse tempo oportuno, para salvar também vidas. Esse tem que ser o nosso coração. Jesus está dizendo, as crianças são importantes, aqueles que estão ali, que são pequenos, talvez as pessoas desprezem, mas eles são importantes. Por isso nós temos um trabalho tão especial aqui na nossa igreja com relação às crianças. Por quê? Porque nós sabemos que é a próxima geração precisa também ser alcançadas pelo Evangelho. Mas eu estava ministrando o coração daquele homem, levando a palavra do Evangelho, dizendo o quanto Jesus o amava. E aí no final orei ainda por ele. Veja, nós precisamos levar a mensagem aos perdidos, aos que se perdem. Nós temos nossa única oportunidade de vida nessa terra e nós não podemos desperdiçá-la. Nós devemos levar a mensagem do Evangelho a todos. Amém? Bom, eu também gostaria de compartilhar aqui com vocês acerca do jovem rico. Lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 16, diz assim: eis que alguém aproximando lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então veja, o que eu tenho que fazer? Qual obra que eu tenho que fazer para ser salvo? Respondeu Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe respondeu, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Então, essas coisas eu tenho feito. Se a salvação é por base naquilo que nós fazemos, ou naquilo que eu faço, esse jovem está dizendo, eu já estou fazendo tudo isso, então já vou ter a vida eterna? E aí Jesus então entra no ponto. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Uau, aí Jesus aumenta o padrão. Ele diz, não, você quer ser perfeito então? Então vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Uau! Veja, muitas pessoas querem chegar a Deus comprando a bênção, comprando a salvação, como se pudesse comprar algo de Deus. Mas deixa eu te dizer, nós não compramos nada, nós apenas recebemos pela graça de Deus. A salvação não é comprada, a salvação, ela de fato é pela graça, e até mesmo aquilo que nós buscamos, que nós conquistamos, é porque Deus nos deu a graça de conquistar. No final de tudo, tudo é pela graça de Deus, não é por nós, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa habilidade, é por causa da graça de Deus. Então veja, tem pessoas que querem chegar aos céus pelas suas coisas boas que fazem. Veja, muito bom fazer coisas boas, porém não é isso que garante a salvação. Entende? A salvação só foi possível para aqueles que de fato creram em Cristo Jesus. Então hoje eu sou salvo, não porque eu faço boas obras, mas de fato porque eu criei na boa obra que Jesus fez na cruz. E porque agora eu sou filho de Deus, eu continuo fazendo boas obras, e a Bíblia diz que eu posso fazer obras maiores ainda que Jesus, se eu crer. Uau! Então isso é coisa gloriosa e poderosa. Veja, nós não se relacionamos com Deus com base no que fazemos. Nós relacionamos com Deus com base naquilo que Cristo fez. Essa é a nossa base. Você nunca pode esquecer disso. Você e eu, nós precisamos de fato andar completamente na graça de Deus, confiado completamente no mérito de Cristo, não no nosso próprio, e não na nossa própria capacidade, e não na nossa própria habilidade. Entende? Esse jovem, ele realmente fazia coisas boas, porém as suas coisas boas não foram capazes. E Jesus tocou num ponto para que ele pudesse enxergar que ele não é perfeito.
Ninguém é perfeito. Só pode estar no céu quem é perfeito. Ó, pastor, agora pronto, agora ficou difícil. É verdade. Só pode estar no céu quem é perfeito. E Jesus é perfeito. Mas agora nós estamos em Cristo, e porque nós estamos em Cristo, nós também agora somos perfeitos, e por isso podemos estar nos céus, porque não tem mais nada a ver conosco, tem a ver com o que Ele fez. Aleluia! Então então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Não está falando de salvação, está falando de reino. Não vai reinar com Cristo. Por quê? Porque o coração está no dinheiro. Você só está em busca do dinheiro. Entende? Então, é isso que a Bíblia está dizendo. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Veja, que os judeus entendiam o que é esse fundo de uma agulha. Eram as pequenas brechas que deixavam nos muros das cidades, e ali só passava uma pessoa, né? E muito difícil um camelo agachado, porque ele carregava muitas mercadorias, então dificilmente as mercadorias iriam entrar, porque eram grandes as mercadorias, então as pessoas preferiam ficar de fora da cidade do que entrar ali com medo ali de perder as mercadorias. Veja, então, isso quando eles chegavam durante a noite, que os portões já estavam fechados. Então, veja, nós precisamos ter um coração para Deus, para as coisas espirituais. Esse é o nosso desejo. É isso que nós falamos, é isso que por isso nós estamos pregando aqui, para que o nosso coração seja sempre lá no céu, nas coisas do alto. Quem crê, diga amém. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Eles ainda estavam achando que é a respeito de salvação, mas na verdade é a respeito de reino, de reinar com Cristo, o milênio. Nós vamos falar mais sobre isso, né, nesses próximos dias e lá quando estivermos falando sobre Apocalipse. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Aleluia, tudo é possível ao Senhor. Então lhe falou Pedro: eis que tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Uau, olha a pergunta legítima. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Uau, que promessa tremenda que eles receberam, porque eles aceitaram, eles receberam, eles creram em Jesus. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberás muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Isso é tremendo, quando você abre mão das suas coisas pessoais em prol do reino de Deus. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Aleluia. E aqui eu finalizo dizendo algo. Nós estamos aqui nessa terra, essa é a nossa única oportunidade. Não viva a sua vida para servir a Mamon, o Deus das riquezas. Não viva a sua vida em função do dinheiro. Viva a sua vida em função do reino de Deus. Porque nossa vida vai passar. Todos nós. Entende? Eu espero que Jesus volte antes, mas de qualquer jeito nós vamos estar numa outra vida com Cristo. Mas eu quero estar reinando com Cristo. Eu quero que você também reine com Cristo. Eu quero que você seja um vencedor. É por isso que eu estou pregando a palavra de Deus aqui para você. Para que nós juntos possamos reinar com Cristo. Para que o nosso coração não esteja aqui nessa terra, mas nosso coração esteja nos céus, nas coisas celestiais, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida e de bênção sobre a vida dos meus irmãos. E declarar que eles vão experimentar de uma nova história, de um novo tempo, e que o Senhor vai cumprir os seus planos na vida deles. Dá que eles tenham um coração no Senhor, um coração simples como de uma criança, humilde como de uma criança, para aprender, para receber, mas que eles também não estejam um coração no dinheiro, naquilo que o dinheiro pode oferecer, mas no que o Senhor pode dar a eles. Em nome do Senhor Jesus, eu os abençoo para serem bem-sucedidos, para prosperarem no nome do Senhor e serem tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, você que nos acompanha aqui todos os dias, eu estou numa viagem, né? Então hoje eu já ministrei 2 dias, o dia de hoje, o dia de amanhã, de uma maneira bem resumida. Aleluia, glória a Deus. O ar parou de funcionar. Agora eu posso falar mais baixo. Estou aqui numa sala
E você sabe de uma coisa? Deus, de fato, tem algo para fazer nas nossas vidas nesses dias com a palavra. Nada vai nos impedir, amém? Então amanhã eu não vou conseguir estar ministrando, vou estar longe do celular esse final de semana, né? Só volto no domingo com o celular, então por isso eu já ministrei aqui hoje. E amanhã, então, nós não vamos ter aí a live, tá bom? Nós já fizemos hoje a de amanhã, tá bom? Antecipei aqui. E voltamos depois na segunda-feira para a glória do Senhor. Amém? Estamos juntos, que Deus te abençoe, que Deus possa te usar de uma maneira poderosa. Compartilhe essa live com quem você ama e quer também que ouça essa mensagem em nome do Senhor Jesus. E não deixe de orar por mim, pela minha casa, pelo meu ministério, em nome do Senhor Jesus, porque eu preciso dos irmãos, preciso da oração de vocês, tá bom? Grande abraço, amo vocês, Deus abençoe.